Bom, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a Boa todas. tarde. Obrigado pela presença de vocês, doutor Manuel, doutor Cláudio Vieira, que é o da diretoria da OAB, secretário, doutora Luciana Freitas, que é a vice-presidente da OAB aqui de Campinas, qual estendo os agradecimentos a toda a diretoria da OAB aqui de Campinas. Obrigado, viu, Lu, pela participação hoje, Cláudio, Imagina, é isso. todos aí. Agradecer também a presença da doutora Valéria, né, que vai mediar comigo aqui. Está melhor, Valéria? Valéria hoje não estava muito bem, estava meio malzinha aí É, agora há pouco, mas espero que esteja ainda, melhor. sim, sim, mas essas coisas vão e vão, oscilam, né? É, Mas você deu para logo, perceber na reunião, né? Tava ruim aquela é, hora, mas estou melhor. então tá bom. Agradecer também aqui a Carol, a Andressa, a Miriam, todo o pessoal do suporte aí da OAB que nos ajuda nesses eventos, né, nas nossas reuniões. A Valéria já falei, um agradecimento especial também aí, e a gentileza do Dr. Charles Machado, por ter aceitado o nosso convite em poder participar hoje, poder falar um pouquinho para a gente sobre inteligência artificial, o título, né, da palestra, Inteligência Artificial e Robôs, Oportunidades e Desafios para a Advocacia. Obrigado, viu, Dr. Charles, Que eu por agradeço a aceitar o oportunidade. nosso E é- convite. Hoje eu vou fazer as vezes da Valéria, ela que sempre fala sobre o currículo, né, do nosso palestrante, mas a Valéria hoje vou facilitar a vida dela, deixar ela um pouquinho mais quietinha ali no cantinho dela, né? E vou fazer as vezes aqui, tá bom, Valéria? Tá bom, Carlos, obrigada. Então tá. Bom, o Dr. Charles Machado, ele é advogado e consultor, é professor no curso de MBA e pós-graduação da ISPM em São Paulo, nas disciplinas de compliance, direito da marca e gestão e avaliação de ativos intangíveis. E professor no MBA em Digital Business do IEBS, em Barcelona. Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Salamanca e pós-graduando em Proteção dos Dados e Comércio Eletrônico pela Universidade Obierta da Catalunha. Ele é presidente da Câmara de Mercado de Capitais e Comércio Exterior da FEComércio, em Santa Catarina, e o Dr. Charles também é autor de mais de 12 livros publicados, entre eles, né, Compliance Digital, Crimes do Colarinho Branco, Direito Digital, Temas Atuais e Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é o currículo do Dr. Charles, é um mini currículo, né? Porque se fôssemos ler aqui o currículo todo do Dr. Charles, passaríamos aqui praticamente o final de semana todo aí para fazer a leitura, né? Mas fizemos aqui um resumo aqui do Uhum. mini currículo, mini bio do Dr. Charles. Eu só vou ver se a Lu quer fazer alguma colocação antes, a Luciana ou o Dr. Cláudio aí antes, e depois já passo a palavra para o Dr. Charles para fazer a sua explanação. Bom, boa tarde a todas e a todos. A minha fala é de agradecimento, em nome de toda a diretoria. O Cláudio também está aqui, o nosso secretário-geral adjunto. Depois ele pode, né, dar uma palavrinha aí para vocês também, mas eu tenho certeza que é uma alegria muito grande para a gente. Eu costumo dizer isso em vários eventos das comissões, gente, que sem as comissões temáticas, né, com certeza a gente não conseguiria discutir tantos assuntos que são importantes, né, que estão em voga e que são importantes, realmente por uma questão de ter aí os profissionais, né, que também se dedicam voluntariamente nas comissões a falar dos temas, a apresentar as discussões. Nós estamos em 5, né, na diretoria, e olha o quanto a gente consegue se multiplicar, né, todos nós, pelo fato de existirem as comissões temáticas. Então, realmente, o trabalho de vocês é muito importante. Eu acho que a gente consegue reunir aí vários interesses dos advogados, das advogadas, e conseguimos trabalhar com vários assuntos atuais, né? Nós lançamos institucionalmente, né, uma campanha de valorização aí da advocacia. Então, eu pediria a vocês a licença, nós estamos
passando em cada um dos eventos nesse início, como motivação, inclusive de todas essas atividades, né? Um desses vídeos institucionais. Então, gostaria de pedir a permissão para vocês, a Andressa está aí com o vídeo para passar, e dizer que é um prazer aí a realização dos eventos, para que a gente consiga, ainda que virtualmente, fazer esses nossos encontros e esses nossos debates. Acho que a Andressa quer passar, então, Andressa? É lei. Todos temos direito ao acesso à justiça e à solução de conflitos. Estes são direitos fundamentais da sociedade e da cidadania. E para exercê-los, consulte sempre uma advogada ou um advogado. Eles são os profissionais que têm conhecimento, estudam as leis e podem atuar de maneira efetiva e qualificada na sua defesa, na aplicação da justiça, trabalhando pelas pessoas. Uma sociedade justa depende de garantirmos os direitos de cada um de nós. OAB Campinas, por uma advocacia forte e valorizada. Bem. Muito bacana. Parabéns aí pelo vídeo institucional, que ficou muito bom. Ficou muito Obrigada, obrigada, Casanova. Bem bonito. Cláudio, você quer falar alguma coisa? Bom, eu só queria dar o meu boa tarde, boa noite a todos e a todas. Valéria Rani, que eu estou com saudade, já faz tempo que eu não a vejo. A última reunião que nós tivemos, ela não pôde nem participar, né, que está doente, e continua doente ainda, Carlos. Carlos Não, está melhor, irmão, já está né? bem, já está bacana. Já está bem, até mesmo, tomando então já vinho, pode já aí, está tomando vinho já também. Ao Carlos aí, Casanova, que é meu irmão, né, querido. Aí aqui as pessoas queridas das comissões, realmente, que eu já me sinto parte da comissão. Participo mais, eu venho mais para incentivar o Leandro a participar, que é o meu filho, mas ele nunca vem. Aí eu venho no lugar dele, né? Mas a essas pessoas que são queridas aqui, tanto que estão aqui, o Rodrigo Cansu, a Bárbara Drist, que faz tempo também que não participa das nossas reuniões, faz tempo que eu estou com saudade de vê-la nas palestras. E a Aline Andrietta, como eu sempre falo, porque é a minha querida, né? Uma querida da formatura, de colega, passava cola para ela direto, mas então é a pessoa que eu adoro de coração. E eu agradecer aí ao Charles, né, que a Machado vai falar, da inteligência artificial, a gente sabe que é um tema muito importante. E todas, como a Luciana mesmo já falou, esses temas são de interesse muito grande na advocacia, e é bom que nós podemos adequá-los, então, com o direito. Então, parabenizo já as comissões, né, que são duas aqui praticamente reunidas, aos presidentes, aos membros, pela o tema tão interessante que realmente nos desperta o interesse em poder assistir. Obrigado, parabéns a vocês e às funcionárias que aqui estão nos auxiliando. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, viu? Bom, nós vamos fazer o mesmo sistema, né? Eu e a doutora Valéria hoje, nós estamos sem comentaristas, então eu e ela vamos ficar vendo aqui os chats, as perguntas do chat, então vocês façam as perguntas pelo chat e nós transmitimos aqui ao Dr. Charles depois da apresentação dele. Pode ser, Dr. Charles? Pode ser dessa forma? À vontade, à vontade. Então tá bom. Valéria, você gostaria de fazer alguma colocação ou deixa para depois? Não, só agradecer, Tá. pedir desculpas pelo ter chegado um pouquinho mais tarde, mas eu estou ainda me estruturando aqui do retorno de uma Covid forte, estou melhor, já estou, mas tem sequelas, e essas sequelinhas deixam a gente meia perdido, mas está tudo bem, eu estou viva, graças a Deus. Obrigado, doutor Carlos, por me convidar, ele insistiu, não, hoje você não vou. Ele sabe que eu me canso um pouquinho, mas a minha natureza é falar, e aí acabo me cansando porque falo. Mas sempre um prazer estar aqui, sobretudo com o professor Charles, da qual eu acompanho ele. Eu não sei quem segue mais um ou outro, né, doutor? Obrigado. Porque eu acompanho a trajetória dele, ele acompanha a minha. Prazer estar aqui. É a primeira reunião que eu estou desde a minha doença, graças a Deus estou melhor. Então, estou muito feliz e vamos tocar, né? A vida Vamos lá. curta. O Charles, para quem não acompanha, ele no Instagram
está meio sumidão ultimamente, mas no Instagram ele tinha muitas entrevistas ali que ele fazia ao vivo Mas com pessoas muito entrevistas. interessantes. Eu vou retomar agora em outubro as entrevistas ali. São interessantes ali, sim. São muito interessantes mesmo, Charles. Não deixa passar isso, não, que é muito bacana, viu? Bom, mas a plataforma é sua agora, Charles. Fique à vontade aí para. Não sei se você vai querer compartilhar algum vídeo ou não, ou se vai. Não tem. Até porque eu estou fazendo alguns ajustes nele. Mas vamos lá. Bem, posso seguir? Pode, fique à vontade. Obrigado. Então, vamos lá. Bem, primeiramente, eu queria agradecer a todos os presentes. Nós estamos aí em torno de 25 pessoas. Agradecer, acima de tudo, o convite. Eu sempre acompanho os eventos tocados por você, pela Valéria, e estou lá sempre curtindo, compartilhando, divulgando os grupos, porque entendo que o processo de transformação tem uma velocidade muito grande, e se nós não acompanharmos essas discussões, nós vamos ficar para trás, né? Até porque em tecnologia isso é como uma atualização de aplicativo, né? Ou seja, tudo muda de um dia para o outro. E, notadamente, queria agradecer também ao professor Manuel Davi Maceno, que lá de Alemar está nos prestigiando. Temos sempre boas conversas, bons embates, bom diálogo. Adoro o rigor científico do professor. E queria hoje, na fala de hoje, tratar... Eu sempre procuro, assim, a minha formação é sempre de consultor. Eu sempre fui um consultor jurídico estruturando negócios, hoje estruturo negócios na área digital. Tenho uma experiência grande na abertura de capitais, participei da coordenação de 8 aberturas de capitais de empresas na Bolsa, sendo uma fora, e eu tento trazer um pouco desse universo, desse mix, principalmente da prática e do dia a dia, e eu acho que essa prática tem me sido muito útil nesse instante de transformação no direito. Bem, primeiro, quando me convido, esse é um tema recorrente, eu lanço agora, acho que em outubro, está atrasado, um livro que é Inteligência Artificial, Desigualdade e Escravidão, e venho abordando a importância transformadora da inteligência artificial dentro da sociedade. Primeiro, eu queria contextualizar, eu não sei se a OAB daí tem eleição esse ano, mas, por exemplo, em Santa Catarina tem eleição esse ano. E por conta das eleições da Ordem dos Advogados, muitos temas são suscitados, e eu queria partir desse número. Primeiro que a tecnologia ela só serve se servir ao homem, fora disso ela não tem outro propósito. Então, quando a gente fala em inteligência artificial e robôs dentro do direito, a primeira premissa é que direito, que advocacia que nós estamos falando. Nesse instante, o estágio atual da advocacia é de uma profissão que passa não só pela sua reinvenção, mas por uma crise social das profissões. Tá? Para a gente ter uma ideia, no momento nós temos 1.200.000 advogados inscritos em toda a OAB, país afora. É um número assustador para uma população de 210 milhões de habitantes. Mas se isso não bastasse, no Brasil nós temos hoje cerca de 1.670 faculdades de direito. E o que representa, só para a gente ter uma ideia desse coletivo e aonde que eu chego na questão social da inteligência artificial, nós estamos diante do quê? Da profissão que mais forma no Brasil, que tem 1.200.000 profissionais inscritos no órgão fiscalizador, que tem 1.670 faculdades, e que até 1995, ou seja, e não dá nem para dizer que isso é um empurrão da Constituinte de 88, né? Ou seja, em 1995 nós tínhamos, exatamente 7 anos depois da promulgação da Constituição, o Brasil tinha 165 faculdades de direito. Nós saltamos de 165 para 1.670. A gente pode dizer, não, aqui eu tive muitos dispositivos regulamentados. Ok, aí eu pergunto, de 1995 para cá, ainda que eu tenha inúmeros dispositivos da Constituição para serem regulamentados, a pergunta que eu faço é, quantas novas disciplinas o curso de Direito inseriu?
nós não temos 3 faculdades no Brasil com a disciplina de Direito Digital na graduação. Isso é assustador. Nós encontramos o curso de Direito Digital como curso de extensão, né, título de pós-graduação, especializações, enfim. Então, e fora isso, fora esse número exorbitante de advogados, de 1.200.000, nós temos formados, isso é um dado que não tem, o aferimento não é perfeito, cerca de 3 milhões de bacharéis de direito. Então, ou seja, é como se 1,5% de toda a população brasileira fosse formada em direito, dos quais, com carteira na ordem, né, são cerca de 1.200.000. Para efeito de comparativo, e aí se a gente somar, no final de 2020, nós tínhamos cerca de 900.000 estudantes de direito, aliás, final de 2019. Então, além de todo esse contingente já formado, o que vem para o mercado fora? E aí, evidentemente, eu tenho que fazer esse preâmbulo para discutir a questão da automatização desse processo. Se isso não bastasse, eu tenho no mercado, estudando em bancos universitários, 900.000 estudantes. Para efeitos de comparação, no mesmo instante, eu tenho cerca de 150.000 estudantes de medicina. Nem precisa te dizer ao longo da vida o que você consulta mais ou frequenta mais, são os consultórios médicos ou os escritórios de advocacia. Isso dá uma ideia da lógica econômica em que o mercado se organiza, ou seja, eu tenho mão de obra sobrando, consequentemente, quem faz o preço não é a tabela da OAB, mas sim o mercado. Isso transforma uma categoria gigante, porém um gigante com pé de barro, em razão das fragilidades. E as diferenças da pirâmide social que se contemplam dentro da sociedade, elas se repetem exatamente nas mesmas profissões, nos mesmos percentuais dentro do curso de Direito. Bem, logo, quando me pede para falar sobre inteligência artificial, a primeira discussão que eu tenho é, afinal, o que é inteligência? Qual o parâmetro que eu tenho para discutir inteligência artificial, partindo do princípio de que eu saiba o que é inteligência? Bem, inteligência é um conjunto de formas, de características intelectuais, né, de um indivíduo, de uma forma muito genérica, conceitual, que permite à faculdade dele de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Logo, quando eu imagino que eu tenho uma inteligência artificial, é o pressuposto de que uma máquina faça isso. E é por isso que eu tenho classificações de inteligência artificial, entre forte e fraca, e cada um dela dentro de um processo evolutivo. Bem, o que é curioso nisso? Primeiro, que a transformação digital ela é transversal, ou seja, não existe uma só profissão que você tente imaginar que ela não seja tocada pela transformação digital, seja o direito, seja o vigilante. Então, tente imaginar a empresa que tinha vigilante, que hoje é feito por um sistema de monitoramento de câmeras por sensores térmicos, ou robôs de limpeza que já estão sendo testados. Então, ou seja, a tecnologia é transversal. Na medida em que a tecnologia é transversal, o que muda de uma profissão para outra é o grau em que ela atinge, a velocidade com que ela atinge, porque isso está diretamente ligado ao quê? Ao interesse capital. Lembre-se o seguinte, né? Entre a criação do avião e o primeiro homem ir à Lua são apenas 65 anos. Então, a evolução tecnológica é de uma velocidade assustadora. Logo, quando eu vou para com a projeção da chamada singularidade, ou seja, o ponto em que a máquina ultrapassa o homem, em que a inteligência artificial ultrapassa o homem, por mais que algumas previsões me assustem, e elas variam de acordo com cada cientista, com cada fonte, por exemplo, o rapaz do Google, por exemplo, entende que a inteligência artificial vai suplantar o homem em 2060. Bem, isso me parece um pouquinho meio prognóstico de Copa do Mundo, é meio bolão do Copa do Mundo, até porque o entendimento é que, em algumas atividades, a inteligência artificial já suplantou o uso do homem. Né? Já suplantou, até porque eu também tenho que perguntar que homem que nós estamos referindo. Homem de inteligência média, né? Que homem tem? Então, esse é um debate que pode ir muito além. Mas se eu definir quais são as características de inteligência, eu parto para definir qual é a importância da inteligência artificial
dentro do direito. De que maneira que ela pode estar presente? Veja, a inteligência artificial ela já está presente hoje em smartphones, em tablets, em TV, em eletrodomésticos, e ela vem crescendo paulatinamente. Logo, dentro do direito, não é surpresa nenhuma que nós tenhamos um processo de aceleração. E, de novo, a inteligência artificial no direito, tal qual na sociedade, tal qual na economia, ela atinge a determinados ramos do direito. Não é à toa, por exemplo, que o primeiro robô de inteligência artificial dentro de um escritório de advocacia se dá onde? Nos Estados Unidos, e se dá onde? Num grande escritório corporativo. Evidentemente, não ia se dar num escritório de um Zé Ruela da esquina, enfim, por razões óbvias. A tecnologia sempre está a serviço do grande capital. O mundo e as suas contradições, a gente está discutindo inteligência artificial aqui, eu tenho mais de 1 bilhão de pessoas na zona da miséria. Então, a evolução humana ela é feita por si só de contradições. Eu tenho 3 bilionários disputando uma corrida espacial para quem vai fazer mais turismo espacial e, ao mesmo tempo, faltam vacinas. Então, essa contradição ela não é de hoje, ela é eterna pela lógica do capital, pela forma como a sociedade se organiza. Quando eu escrevi um artigo, até a professora Valéria comentou, para quem quer me acompanhar, eu publico um artigo quase que diariamente na minha página chamada Futuro Presente, futuropresente.net. Esse artigo é compartilhado lá no grupo do professor Manuel Davi, no Direito Digital Global e em outros grupos, a gente procura prestigiar. E eu tento produzir, em média, um artigo por dia, que me dá aí 4 a 5 páginas. Já está com um número bom, lá hoje tem cerca de 350, mais ou menos, artigos. E num dos artigos que eu trato da evolução, no Dia do Advogado eu publiquei no site JUS, os robôs vão substituir o advogado. Isso deu uma polêmica danada, deu mais de 1.700. Por quê? Porque todo o processo de automatização ele parte sempre do princípio que ocorre na casa do vizinho. Então, doença, notícia ruim nunca vem para a nossa casa. O ser humano tem essa áurea da compreensão de ser superior, e assim a Covid pega no vizinho, o câncer é no vizinho, enfim, não. E a gente sabe que é meramente matemática, é claro, além das prevenções e das asepsias que temos que tomar. Mas a transformação digital, em sendo transversal, ela automaticamente não deixa o direito de fora. Então, tente imaginar o seguinte, vamos só analisar o curso de Direito e vamos fazer um paralelo com uma outra profissão, a contabilidade. Eu comecei pelo Direito, meu primeiro livro é Constituição Federal na Prática, que é de 1997, e o segundo livro, que é de 99, eu acho, é Direito Tributário nos Tribunais. Eu comecei na minha vida aos 17 anos como estagiário da Secretaria da Fazenda e vim do direito público. Tem muita gente, essa que é interessante, raramente alguém vai nascer do direito digital hoje em dia. As pessoas vêm do direito consumerista, algumas do direito do trabalho, eu, no caso, vim do direito público. Eu comecei, minha primeira disciplina, que eu era professor na Univale, era direito constitucional, e depois na habilitação na Universidade Federal em direito de tributos federais. Bem, mas, enfim, lá atrás, no processo, a gente tem que lembrar o seguinte, nós temos uma Constituinte de 88 e uma internet no Brasil de 1995. E lá atrás, qualquer empresa que fosse fazer a sua recuperação de impostos tinha que fazer de que forma? Olha só o processo. Ou seja, um advogado elaborava suas teses com base em decisões e com base em estudos e com base em pareceres e dizia o seguinte, olha, eu vou levantar os créditos de materiais auxiliares que não foram creditados dentro do processo produtivo. Então, vamos supor uma fábrica de calçado que lançava todos os seus insumos, ela deixava de creditar o gás da empilhadeira que movimentava a mercadoria dentro do pátio da empresa. Muito bem. Vamos dentro da evolução tecnológica, tanto para a contabilidade quanto para o direito. A evolução tecnológica, quando eu comecei, eu era estagiário na Secretaria da Fazenda, eu fazia o guia, o regulamento do imposto de renda, do ICMS. Era um livro gigante, e era bom porque com o tempo eu aprendi, eu decorava toda a legislação. E aí o que acontecia? Então, cada vez que eu tenho a regulamentação tributária no Brasil, quando se trata de incentivos fiscais, eu costumo dizer que cada
parágrafo daqui ele pode ter o nome de uma empresa ou de um grupo, né? Porque o casuísmo dos benefícios fiscais é evidente. Eles sempre são dados para segmentos mais organizados. Então, como é que funcionava isso na empresa? Analisa o trabalho do contador e do advogado. O advogado elaborou a tese, no meu caso, elaborava a tese e fazia uma planilha, fazia uma fórmula matemática, na época o Excel que eu utilizava. Vamos lá. E aí, o que eu tinha? Para efeitos, né, práticos de entender a automatização desse processo. O que eu fazia? Bem, vamos supor que eu fizesse o creditamento integral da energia elétrica, que é mais fácil. Como é que a contabilidade fazia? A contabilidade recebia a nota fiscal, lançava num livro fiscal, e era físico, né? Algumas empresas já tinham o seu RP, o seu sistema, ela lançava o livro, mas a nota fiscal não tinha transferência desse arquivo digital. A transferência era física. Então, eu tinha um documento de entrada, lançava no livro de entrada, no final do mês, pegava as minhas saídas, que eu registrava no livro de saída, e fazia o quê? O livro de apuração, entradas mais saída, numa conta débito e crédito, né? Acreditava as entradas, debitava as saídas e fazia apuração. Toda essa operação lá atrás era manual. Então, eu tinha uma contabilidade gigante, um financeiro gigante que digitava tudo isso aí, jogava para dentro do RP para poder apurar, né? Tente imaginar que isso não existe mais. Então, e ao mesmo tempo, tente imaginar que hoje eu não preciso mais digitar, porque na hora em que sai uma nota eletrônica de um estabelecimento, eu aqui, no meu sistema, a Receita já está acompanhando, a Receita Estadual também já está, a Receita Federal, a Receita Estadual já está acompanhando, eu já tenho a comunicação dessa emissão de nota. Automaticamente eu tenho que esperar, porque como eu preciso da circulação da mercadoria, eu preciso que ela chegue aqui. Então, eu já sei, já posso dar entrada logo em seguida, assim que chega essa... Eu não preciso digitar, não preciso fazer mais absolutamente nada. Então, todo aquele pessoal com formação contábil que era utilizado para fazer o registro, acabou. E todos aqueles advogados que antes identificavam o que gerava crédito ou não, isso direito tributário, já não precisam ser mais do mesmo número. Quando eu me formei em 93, eu me formei com habilitação em direito tributário que a Universidade Federal tinha. De lá para cá, acabaram-se as habilitações no curso, né? A habilitação funcionava, você tinha 4 anos de uma disciplina geral, e nos últimos 2 anos escolhi uma disciplina. No meu caso, eu escolhi direito tributário, e aí tinha mais 8 disciplinas de direito tributário. Bem, quando lá naquele instante, tente imaginar, e olha como a transformação digital ela vai evoluindo. O que diz a inteligência artificial utilizada nesse processo hoje? Bem, primeiro, a inteligência artificial serve para quê? Para que eu registre o código fiscal de cada operação daquela, e eu não preciso mais fazer uma operação física, isso é feito automaticamente. Logo, o que acontece? O gerente consegue, o gerente, o administrador, ele consegue projetar o valor que ele vai pagar ICMS diariamente, inclusive com base nos pedidos que ele tem, porque ele já lançou no sistema. Então, tudo aquilo que era manual... Então, tente imaginar, o que aconteceu com todo aquele pessoal? Eles desapareceram. Agora eu pergunto, mas se todo aquele pessoal para essa área burocrática desapareceu, o que a gente faz com todo esse pessoal que continua se formando e entrando no mercado? Eles vão para substituir quem se aposenta. Ok, mas em 1995 eu tinha 165 faculdades e agora eu tenho 1.670. Essa conta não fecha. Vai sobrar gente. Então, se vai sobrar gente, né, o que acontece com esse profissional? Ele ganha menos. Agora, existe algo que é muito pior, que é o processo de automatização disso dentro do escritório. Então, a inteligência artificial, né, presente em todo esse cotidiano, ela vem atuando, a IBM é uma referência com o Watson, e ela começa, de novo, ela é paulatina. Toda tecnologia, né, ela evolui. Tente imaginar o seguinte, pense no seu celular. Né? Seu celular, antigamente você escrevia na Telesp, e aí pegava uma fila, levava 1 ano, 2 anos, para chegar a vez de ir lá pegar um batatão daquele, um Ultralight, um Nokia, sei lá. Tudo bem. Falar isso para os nossos filhos hoje, que eles tinham que se inscrever e esperar 2 anos para comprar um celular, porque para liberar uma linha, eles vão achar que isso é piada, não está falando verdade. Aí, ele pegava o celular, ok, o celular fazia o quê? Né? Único exclusivamente,
né, fazia... Alô? Alô? Opa. Única e exclusivamente fazia ligações. Bem, o celular hoje até faz ligação. Por quê? Porque desde que o Steve Jobs, e aí é interessante da tecnologia, pioneirismo nem sempre quer dizer muita coisa em tecnologia. As duas empresas que começaram a fabricar os primeiros smartphones não existem mais. Não existe mais a Palm e não existe mais a fabricante do BlackBerry. Os dois primeiros smartphones são esses. Mas o que mudou nisso? E isso é importante para nós do direito, porque tecnologia é, acima de tudo, sistema. Quando eu desenho um RP, quando eu vou criar o desenho de um sistema, quando eu resolvo fazer uma API para fazer uma conexão de plataforma com um outro, para um aplicativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir um sistema, eu tenho que desenhá-lo. Né? E se eu estou desenhando, quem é que entende de sistemas dentro do direito? Quem opera com direito. Então, e aí chega o primeiro desafio. Que faculdade trata disso? Que universidade trata do desenho do software jurídico? Nenhuma. Por quê? Porque nós temos um problema nas universidades que é um problema de DNA. Quem que dá aula nas melhores e mais antigas faculdades? Não é? Primeiro, como eram as faculdades públicas, eram decididas o quê? Eu precisava ter DE, dedicação exclusiva. Então, quem é que dava aula? Dava aula a dois tipos de pessoas. Ou quem só dava aula e não advogava, tinha, né, por conta do DE. Nas faculdades privadas, isso foi liberando, e isso foi mais fácil. Mas nas faculdades públicas que formavam primeiro, eu tinha promotor ou tinha juiz, que esses podiam dar aula. O que nós fizemos com toda essa massa de advogados, esses quase 3 milhões de bacharéis formados, dos quais 1 milhão e 200 exercem advocacia, outros não exercem, ou estão no Ministério Público, ou na magistratura. O que esse pessoal aprendeu a fazer? Litígio. Então, o que a gente aprendeu? Aprendeu a brigar. Né? E toda vez que eu vou para um processo de M&A, a primeira coisa que eu sugiro para quem está assessorando do outro lado é assim, ó, discute tudo que for comercial. Deixa o advogado por último, porque senão esse negócio não vai sair nunca. Por quê? Porque está no nosso DNA o litígio. Então, como é que eu reinvento uma profissão formada pelo DNA, que é de litígio, de briga, né? Sabendo que aquele processo dele pode levar anos. Um tempo que a sociedade de hoje, pelo tempo de vida de uma empresa, já não nos permite mais. Então, logo, e isso é importante, inteligência artificial é registro de experiência. E aí, como diz o professor Manuel Davi Maceno, a gente, num debate, discutia, por exemplo, o elemento do preconceito dentro da inteligência artificial no software de recrutamento do Google. Por quê? Porque, como ela é método probabilístico, o que ela faz? Ela analisa o passado. Ela não trata do futuro. Então, como é que a inteligência artificial vai tratar de uma nova causa do direito? No momento, não trata. No momento, ela não trata, porque ela não tem histórico sobre aquela causa. E aí, a primeira coisa, a inteligência artificial funciona aonde? Primeiro, na mão de obra menos sofisticada dos escritórios de advocacia. Ela vai funcionar para agendamentos automatizados, ela vai funcionar para pesquisas avançadas de jurisprudência, para solução de dúvida de natureza contábil e jurídica, ou seja, para tudo aquilo que eu criava um manual interno do meu escritório e que eu posso automatizar através de um chatbot. Né? Esse processo, e esse é o papel da chamada inteligência artificial aplicada no chatbot, que é o quê? Responder dúvida, enviar e-mail, ou seja, fazer automatização. O que significa isso? Que eu vou ter menos estagiários, que eu vou ter menos advogados que não sejam sênior. Então, isso faz o quê? Um achatamento da minha base. Porque essa automatização aí, de novo, volta ao conceito. Ela é transversal e ela ocorre em cada segmento do direito em momentos e oportunidades distintas. Onde é que ocorre o maior investimento em tecnologia? No judiciário. Por quê? Porque ele tem escala, ele tem dinheiro e consegue escalar. Então, o juiz, quanto mais automatizado for o processo, menos ele trabalha. Menos ele vai precisar trabalhar em tese. Né? E o que muda na remuneração dele? Nada. Porque ele tem estabilidade. Agora, tente imaginar num escritório de advocacia com 600 colaboradores, que agora, no meio da pandemia, experimentou que pode trabalhar com menos, que pode trabalhar com eles distantes. Ou seja, os escritórios de advocacia, a pandemia, ela redesenha a economia. E os escritórios de advocacia, de novo, transversal, não ficam fora disso.
né? Não existe neutralidade. Não existe neutralidade em quase nada na vida econômica no mundo globalizado. A peste negra levou cerca de 9 anos para sair da China e chegar na Itália, né? Hoje, os primeiros casos eram detectados na China e reconhecidos mundialmente pela China ali pelo mês de dezembro, e mais tarde, na amostra de esgoto de Florianópolis, já tinha se detectado que em dezembro de 2019 já tinha a presença do vírus. Então, isso é para ter uma ideia da dinâmica, da importância, evidentemente, dos cordões de asepsia e de como a sociedade, pela sua complexidade, ela se move. Então, eu tenho 1.200.000 advogados que vão dispor da inteligência artificial aplicada através de chatbots, aplicada de tecnologias como, por exemplo, a assinatura eletrônica. O que é assinatura eletrônica? O que essas tecnologias juntas fazem? Reduzem custo, dão velocidade, né? E dão, acima de tudo, transparência. O que a inteligência artificial vai poder fazer? E aí é um debate interessante. Eu li um artigo de um amigo meu, juiz, do Alexandre Moraes, né, em que ele discute com o Lênio Steck, né, sobre ensinando um robô a ser juiz, né? E existe muito de romantismo. Toda vez que eu trato em tecnologia, saia do direito e vá na sua roda de amigo e pergunte o seguinte para ele, qualquer que seja a profissão. Qual de vocês imagina que um robô vai substituir vocês? Todos nós, por sermos cristãos criados à imagem e à semelhança do Filho de Deus, né, somos insubstituíveis na nossa fé. Não é isso? Na prática, não. Tente imaginar que quem quebrou uma fábrica de mimeógrafo não foi outra fábrica de mimeógrafo. Quem quebrou a fábrica do telefone fixo não foi outra fábrica de telefone fixo. A substituição da economia digital se dá por atores que não eram atores. A maior fábrica de automóveis de valor no mercado produz menos que 1% do que a GM produz no ano inteiro. Então, economia digital é percepção de valor agregado projetado para exercício futuro, né? E é completamente diferente do que eu fazia de valuation. Valuation é uma das aulas que eu dou nos cursos de extensão da SPM, dos exercícios que eu fazia de valuation para qualquer empresa, em que, por exemplo, em média, as empresas eram negociadas de 6 a 8 vezes o múltiplo do seu fluxo de caixa descontado projetado para exercício futuro. Quando eu vou para a tecnologia, isso não existe. Para ter uma ideia, acho que, se eu não me engano, foi a PagSeguro, ela foi para a Bolsa, o valuation dela, acho que era 65 exercícios futuros. Quer dizer, se isso vai se realizar, se isso é bolha, bem, eu já escrevi num outro artigo sobre isso. A questão é que o mercado financeiro, da maneira como é sofisticado, banca muito dessas coisas, né? Vamos só lembrar que a empresa da economia digital, que há 20 anos atrás que tinha o maior valor de mercado, era a American Online, né? Que hoje praticamente não existe. Foi incorporada por outros processos. Lembre-se que a junção da Time com a American Online foi a fusão do século, né? E o que elas são hoje de representatividade? Quase nada, valem menos da centésima parte do que já valeram antes. Então, essa é uma realidade da qual o nosso curso de Direito, e esse é o desafio. O primeiro desafio, quando a gente vai discutir em inteligência artificial, é que curso de Direito eu tenho? Que profissional de Direito eu estou formando? Eu morei na China 1 ano e meio. E quando eu morei lá, morei de 2009 a 2011, e quando eu morei lá, o curso de engenharia já era o curso que mais formava há 10 anos. Passados os outros 10 anos que eu voltei para o Brasil, ou seja, em 20 anos, durante 20 anos, o curso de engenharia na China continua sendo o que mais forma profissionais. E no Brasil, continua sendo o curso de direito. Os números falam por si só, né? Então, a primeira coisa, e esse é o desafio dessa comissão, né, ou seja, é dizer o seguinte: de que maneira eu atualizo esse profissional, de que maneira eu preparo ele para a inteligência artificial? Ela vai vir? Sim. O robô vai nos substituir? Essa é uma notícia dolorosa que eu tenho que dar, e esse talvez seja o momento que as pessoas mais me odeiam. Sim. Em maior ou menor grau, não 100%, não 100%. Qual é o percentual? Ninguém sabe, e quem estiver falando vai estar chutando. Ou seja, ela será paulatina, sim.
Mas quem é que vai confiar? Eu outro dia discutia com uma médica amiga, oftalmologista, e ela dizia isso, ela dizia, quem é que vai confiar a sua vista num robô? Veja, tem um robô na Universidade de São Paulo, que tem no mundo inteiro, que faz cirurgias. Só no Brasil ele já fez 1.200.000 cirurgias. Com índice de erro, que é menos da 20ª parte das cirurgias feitas por humanos. Então, imaginar que a inteligência artificial é brutal. E hoje, qual é o desafio do profissional do direito? Né? O desafio do profissional do direito é, acima de tudo, como eu me qualifico para esse novo mercado? De que maneira eu me apresento a ele? Né? As faculdades de direito nunca nos ensinaram a prospectar clientes, nunca nos ensinaram a criar produtos. A faculdade de direito nos ensinaram o quê? A atender demandas. E aí eu lembro do Ford falando do automóvel. Se eu fosse ouvir só o consumidor, eu criaria uma carroça mais rápida, não é isso? Então, leve isso para o direito. Ou seja, a construção das teses. Eu me lembro, eu estava fazendo mestrado na PUC em Direito Tributário, era 2003, na aula do professor Roque Carrasi. E aí ele discutia sobre um voto do ICMS, do Maurício Correia, que tratava da emenda constitucional número 3, que tinha alterado, acho que o parágrafo 6º do artigo 153. E aí ele tratava lá e dizia uma coisa engraçada: o parágrafo regulamenta a substituição tributária no Brasil. E quando o dispositivo era muito claro, assim, né? Sempre que o fato gerador presumido não ocorrer da forma como previsto, o contribuinte tem direito ao ressarcimento. Em outras palavras, é o seguinte: se a substituição tributária previa na planilha que um carro custasse 100 mil e ele fosse vendido por 90, eu teria direito a recuperar o ICM que foi recolhido ali. Não precisa, interpretação literal, não precisa nem ser tributarista, não precisa ser nada. Muito bem. Bem, o Maurício Correia disse o seguinte: esse dispositivo não é auto-aplicado, os estados é que vão ter que regulamentar. Bem, isso é dizer para a raposa regulamentar as normas do galinheiro. Né? Ele não quer regulamentar nada, ele vai aplicar a força. Nenhum estado, com exceção do Paraná, que durante um tempo o secretário de Fazenda foi o Heron Arzua, que era um advogado tributarista, mas nenhum outro estado regulamentou a substituição tributária. Não sei como é que está lá hoje. Por quê? Porque significa a perda de arrecadação. Né? Isso é mais ou menos esse debate maluco do ICMS sobre combustível. Né? Ou seja, ninguém faz o mesmo debate que a substituição incide sobre telefone, que a substituição incide sobre energia elétrica, sobre cigarro, sobre bebida, enfim. O regime da substituição tributária corresponde a mais de 80% da arrecadação de ICMS de qualquer estado. E meia dúzia de produtos fazem isso. Mas quando se politiza o direito, e esse é um perigo, né, a politização do direito só serve como instrumento. Todo o histórico do direito, toda vez que ele foi politizado, era para servir a alguém e nem sempre a bom propósito. Então, voltando aqui, ou seja, essas tecnologias novas, elas modificam. Eu podia falar do marketing jurídico, digital, de machine learning, por exemplo, do aprendizado de máquina, mas eu queria lembrar o seguinte. Bem, primeiro, e aí eu tenho... Qual é o tempo que eu tenho aqui? Só para eu ter uma ideia que eu não sei. Está à vontade, Charles. Pode ficar à vontade aí. Nós não delimitamos o tempo, não. No seu critério aí. Então tá. Então vamos lá. Eu vou usar mais 10 minutos aqui para encerrar aqui. Então, então, voltando ali. Ou seja, e eu gosto de revisar. Primeiro, que tipo de profissional que eu formei? Quais são os cursos? Ou seja, o que eu entendo que, por exemplo, que a comissão da OAB, em qualquer lugar, tem que estar fazendo hoje? Pequenos cursos. Não é? De que maneira que eu insiro... Não é só o curso de LGPD. Já tem curso a dar com pau de LGPD, já tem muito curso. A pergunta que eu tenho que fazer é: qual curso que eu tenho de contratos digitais? Como é que eu faço o registro de um programa? Como é que eu faço o registro de formato? Como é que eu faço... Ou seja, são todos itens que os cursos de graduação não ensinam. E cursos curtos, por quê? Porque lembre-se do seguinte: às vezes a gente não esquece que um curso de 2, 3 dias pode representar para um profissional do direito um novo ramo de trabalho. Tá? Eu chamo a atenção a algo importante, ou seja,
A inteligência artificial evolui com o aprendizado, né, com o exercício. Então, quanto mais eu utilizo ela, tente lembrar isso. Eu acho que uma boa referência da compreensão de um assistente digital é nós olharmos o que nós usamos aqui. Que é o caso da Siri, que é o caso da Alexa, né? Ou seja, quanto mais eu interajo com ela, mais ela vai fazendo a chamada calibragem, ela vai aperfeiçoando. A inteligência artificial utilizada dentro dos escritórios de advocacia será a mesma coisa. Ou seja, ela vai criar automatização do preenchimento de processos. Agora, eu pergunto, ela representa desemprego? Inexoravelmente, ela representa desemprego. Não tem como imaginar que a tecnologia vai gerar mais emprego quando ela é aplicada a um velho segmento. Não. Ela entra feito um trator. E aí existem dois caminhos. Ou eu redesenho ela, e aí eu preciso de velocidade. Tente imaginar quantos são os sandbox que existem na sua cidade. Esse é um bom debate. Quantos sandbox existem em cada cidade? Quantos sandbox tem na Câmara Municipal de Campinas? Qual é a interação da OAB para criar sandbox regulamentando, por exemplo, os patinetes na calçada? Ou para regulamentar outros serviços digitais que sejam feitos na cidade? Quantos sandbox tem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Então, o que eu preciso, por demais, é entender que o direito tem que ser propositivo, entender que a tecnologia é muito mais rápida que o direito, e entender que eu tenho que estabelecer determinados limites. Por quê? Porque o mercado sozinho, deixar a livre arbítrio do mercado, não. O mercado não tem jeito, ele vai exercer a força. Ele não vai ser bonzinho, não vai abrir mão de receita, nada disso. Então, o que eu preciso? Eu preciso estabelecer quais são os parâmetros. A Europa tem já o seu marco regulatório de inteligência artificial. Qual é o marco regulatório brasileiro? Eu tenho a OCDE como referência. Ok, nos serve? Como é que eu trato a inteligência artificial no direito consumerista? Qual é o limite dos meus dados? Hoje, aliás, eu coloquei uma moça tratando sobre a LGPD e eu fiz uma seguinte pergunta para ela, ou seja, os dados pessoais que eu libero num perfil público de uma rede social, eles são sensíveis? São discussões que são novas? Sim. Mas o que a gente tem que aprender? Que a dinâmica da rede social é infinitamente maior que a nossa previsão legal. E, para isso, a inteligência artificial que atravessa os grandes escritórios, vai passar nos médios, qual a importância? A OAB tem que estar preparada de que maneira que eu vou nutrir o meu escritório de advocacia com ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, a OAB tem que ser parceira nisso. Por quê? Porque pequenos escritórios não têm acesso. E aí é carnificina pura. Tente imaginar um escritório de advocacia onde o cliente entra no chat, registra o que quer fazer e do outro lado já tem a perspectiva de qual é o valor dos honorários, a consulta do honorário, a possibilidade de êxito da causa. Porque é isso que está ocorrendo já nos Estados Unidos. Então, entra num chat, coloca a sua causa, o robô de atendimento já identifica a causa pelas palavras-chave, já vai dirigindo e formatando o questionário e já automaticamente já libera para que segmento, quem é o profissional que tem que atender e já estabelece a conversa. Tudo isso única e exclusivamente pela internet. Mas o meu cliente vai continuar querendo atendimento pessoal. Ok, como é que você fez na pandemia? Quantas vezes? Eu tenho clientes meus, pessoa jurídica, evidente, eu só atendo pessoa jurídica, que eu atendo há 27 anos que jamais vieram ao meu escritório. São empresários, o horário dele tem um valor diferente, e eu é que tinha que ir até a empresa dele. Hoje ele já entende que eu posso fazê-lo pela internet. Isso quer dizer o quê? Que a pandemia redesenhou o escritório, sim, redesenhou a função, sim, e a inteligência artificial, através, seja de robô, e aí a gente sempre imagina, o robô fica imaginando lá o Perdidos no Espaço, ou qualquer coisa parecida. Não, um robô pode ser só um software para esse atendimento. Mas essa automatização, ela é transversal, ela é veloz, não existe freio, e quem achar que a OAB consegue segurar isso é lei de engano. Não existe. Vou dar um exemplo disso.
se a OAB conseguisse segurar, por que ela não seguraria o número de cursos de direitos que abriram aí, que nós saímos de 195 de 165 para 1.670? Ou seja, não segura. Por quê? Porque essa é a força do mercado. O papel nosso é de que maneira que eu ajudo o profissional de direito a compreender esse viés tecnológico, de que maneira que eu instrumentalizo o escritório dele, de que maneira que eu permito que ele possa trabalhar com uma inteligência artificial, porque ela está na nuvem, e que ela possa ser adquirida pela OAB e sirva aos advogados de escritórios mais simples. Esse é um desafio e essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Excelente, Charles. Poxa, os números são assustadores, hein? É de tirar o sono. Eu até ia dizer assim, eu acho que é melhor botar isso na segunda, porque na sexta o pessoal vai ficar o final de semana com a cabeça desse tamanho. Vai falar, pô, vou fazer veterinária. É assustador. Porque hoje a gente vê as questões do software, né, da inteligência artificial em escritório de advocacia, são mais para situações repetitivas, né? Questão de multa de trânsito, acidentes de carro que tem alguma similaridade nas coisas, só troca ali o nome e tal. Mas tem outras funções também, né? Você pega a jurimetria, né, Charles? A jurimetria já te dá todo se aquela ação que está sendo interposta ali, qual a probabilidade de êxito, né? Como é que aqueles juízes estão entendendo, né, sobre aquele determinado assunto. Esse tipo de informação já permite até mesmo que eu tenha financiadores da causa, né? Isso é uma estrutura que já existe muito bem nos Estados Unidos, quem compra a tua causa. Porque já sabe a perspectiva de diagnóstico, ao invés de ele esperar pela justiça. Eu até queria fazer um parênteses de algo que é importante, assim, ó. Nós temos aí, eu acho que 15 anos de regulamentação da arbitragem, isso, né? Acho que 15, né? A lei... 20 anos, aliás, né? 20 anos da lei da arbitragem. Já fiz 22 anos da lei da arbitragem. Por uma série de interesses diversos, a mediação e a arbitragem tem um espaço no mercado muito pequeno. A economia digital e a digitalização ela cai feito uma luva para mediação e arbitragem. E aí esse é o caminho de ampliar, desafogar o judiciário, né, e dar celeridade ao processo. Há muita gente que entende que muitos advogados preferiam que um processo não fosse célere para poder ficar cobrando por ato, por mensalidade. Mas essa é uma visão equivocada, porque processo longo implica invariavelmente do cliente quebrar antes do seu processo terminar. Eu tenho muitos clientes que eu tenho para receber, o processo levou 15, 20 anos, só que o cliente não existe mais. Exatamente, E quando essa lei foi sancionada, né, a lei da arbitragem, muitos escritórios foram nessa linha, né? Tiveram vários escritórios grandes na linha de arbitragem, mas que a coisa não pegou, né, Charles, aqui no Brasil. Eu tô imaginando o seguinte, assim, ó, se a entidade civil organizada, as entidades FEComércio, Fiesc, Fiesp, não tomam a frente disso, ela não ganha velocidade. Eu tenho um caso curioso, eu tenho um caso de uma arbitragem que a Câmara não existe mais. E como é que eu trato? A Câmara não existe, deixou de existir. E o contrato firmava, a cláusula citava aquela Câmara. E quando se colocou aquilo, não tinha previsibilidade de imaginar que a Câmara deixasse de existir. Hoje é algo que tem que estar previsto, 1, 2, 3, uma sequência, enfim. Mas eu só chamo a atenção desse exemplo. A lei tem 20 anos. Nós temos menos de 5% dos processos no Brasil julgados por mediação e arbitragem. Isso não é nada perto do mercado que a gente tem. E os procedimentos, isso para o advogado, poderia acelerar consideravelmente isso. Agora, vamos só reforço aqui. O robô, nesse primeiro instante, ele funciona como um apoio, mas lê de engano. Ele vai avançar assustadoramente nesse contencioso. Principalmente porque o modelo de economia nosso tende à concentração de grandes clusters, né? E por concentração de grandes clusters, isso cai na mão de grandes escritórios de advocacia.
Exatamente. E aí os pequenos sofrem, vão sofrer muito Exato, com isso, né? exatamente. Porque você vai pegar um programa, muitas vezes um programa desse, o valor é altíssimo, né? Isso fica para quem tem escalabilidade, que é a lógica do processo. Escalabilidade. Eu dou um exemplo bem interessante para a gente entender tecnologia e produção. Preste atenção numa coisa. A maioria, antigamente a gente comprava uma Mercedes porque o pacote tecnológico embarcado numa Mercedes era muito superior a um Toyota, por exemplo, né? Tudo bem. O que aconteceu? Hoje uma Mercedes tem que se popularizar para acompanhar, porque o pacote tecnológico de um carro popular está igual ou às vezes até melhor que um carro de luxo. É só olhar que a maioria dos comerciais de carro hoje está única e exclusivamente voltado para quê? Para tecnologia. Por quê? Tecnologia escala. Então, quando eu estou vendendo um software, o que me interessa é o número de licenças. Aí eu vou na Mercedes, a Mercedes diz assim, ó, esse teu software aqui de reconhecimento de voz, da Sync, que é uma empresa que pertence à Microsoft, esse teu software aqui eu quero 5.000 licenças por mês. Aí o cara da Ford chega para ele e diz assim, ó, eu quero 500.000, quem é que vai pagar menos? Uma nova dinâmica de economia para a qual lá atrás o Fordismo não pensava. Exatamente. Mas obrigado, viu, Charles, pelas suas colocações, explanações, que com certeza trouxe muita informação aí, muita preocupação também para todos nós aqui, né? Valéria, você gostaria de fazer algum comentário antes da gente partir para o chat? As perguntas aqui do chat? Sim, gostaria, claro. Primeiro agradecer ao amigo, antes de mais nada, o amigo Charles, eu vejo sempre o seu, como você falou, que bate-papo com o Manuel, e eu igualmente, então eu vejo essa forma de conversa muito salutar, né, porque nos faz refletir, né? Sobretudo, eu fiz algumas anotações aqui. Esse assunto é um assunto que a gente, por uma sexta-feira, né? Sextou, seria fantástico, né? Mas eu fiz algumas anotações aqui, que na minha humilde opinião, são bastante relevantes, sobretudo depois de, como o doutor Carlos falou, quantos números, né? Que você falou, e é verdade, né? A faculdade que mais forma, salvo engano, é a Faculdade de Direito. Você levantou uma série de dados, eu não tenho esses dados. A pessoa tem dúvida o que vai fazer, né? A pessoa tem dúvida o que vai fazer, vai para direito, né? Deixa eu fazer direito. Também não precisa avacalhar, né, Carlos? Não é bem assim, vamos com calma, né? Você falou uns números altos. Não é o nosso caso, não é o nosso caso. E eu vou fazer uns links aqui, só para a gente tentar, porque você trouxe tantas informações reflexivas e importantes, que eu acho legal a gente fazer certos links. Por exemplo, né, o assunto de hoje é inteligência artificial na advocacia. Tantas coisas você poderia abordar, você abordou coisas importantes, né? Então, primeira coisa que eu achei fundamental, você fez um levantamento de dados importantíssimo da quantidade de pessoas que são formadas em direito, né? Segunda coisa que você falou, eu não sei se alguém pegou esses detalhes, é não somente a quantidade de formação, mas quantas universidades no Brasil têm a competência do direito digital, ao menos, né? Já não tem gestão, que é uma coisa fundamental, porque o advogado sai, e você fala uma outra coisa importante, para fazer litígio. Você vê jovens, aí ele quer entrar com a ação. Ele quer entrar com a ação, ele não quer saber, né? Então, ele aquele nosso pensamento. Você disse que se formou em 93, eu me formei em 90. Então, aquele nosso pensamento que a gente não quer mais um terceiro para resolver. O ser humano é capaz de resolver seus próprios problemas. Daí vem a conciliação, enfim, a mediação. E aí você trouxe essa questão, aí a gente vai trazendo. Quer dizer, se não sabe nem, o jovem precisa saber fazer gestão, não sai da faculdade sabendo fazer gestão. Também não sai da faculdade com um grande idioma de português, vamos falar a verdade, né? Aqui diria Ariano Suassuna, que adora o português, adorava o nosso idioma, ele ficaria horrorizado de ver como é que são as escritas de muitos estudantes, não só de direito, né? E aí a gente vai falar, nesse contexto de um monte de advogados, com essa formação, sem gestão e sem a competência do direito digital, que
abraça justamente a questão da inteligência artificial, dificilmente vai haver uma aceitação, porque você falou que é nesse momento que o pessoal vai te odiar. Me odeio também, tá? Então estamos juntos nessa questão, porque é nesse momento que a gente vai falar, sim, vai substituir o advogado? Vai. Aquele que está fazendo tudo que a inteligência artificial pode fazer para mim, que sou advogada, e que não vou mais usar a minha inteligência para coisas mecanizadas, e sim vou usar a minha inteligência emocional associada a questões jurídicas. Né? E é isso que falta, essa união. Além dessas questões, você também falou uma coisa muito importante, que vem de encontro com algo que a ONU acabou de falar, e você deve ter, você comentou que está escrevendo um livro, eu achei fantástico, logo eu vou querer ler, que seria o processo de transformação, não, a desigualdade e a escravidão, a inteligência artificial, desigualdade, a escravidão num contexto de transformação tecnológica, que é galopante. Né? E aí a ONU, dentro de tudo isso que você falou, vem a ONU agora, até peguei aqui no celular, que quem compartilhou isso foi o professor Manuel Maceno, não fui eu, né? Mas eu achei bastante interessante, que logo de cara a ONU já vem nesse site, que é de credibilidade, que se veio do Dr. Manuel, embora eu também vá procurar, porque a gente procura, né? Mesmo sendo dele, eu vou confirmar, é importante, né? Diz o seguinte, a chamada, a ONU alerta para os perigos da inteligência artificial e pede uma moratória. Né? Então, depois eu vou pôr o link aqui, mas, no fundo, ela está pedindo uma moratória porque alguns desenvolvedores... Valéria, eu sugiro que bote também o link para o relatório. Sim, vou pôr o link do Conselho que está em de Humanas das francês. Unidas. Sim, porque ele está em outro idioma, e por isso que eu ia Não, falar... está em inglês. Eu procurei, só encontrei a versão em inglês. Eu tentei procurar a versão em português também para trazer para cá. E aí eu só estou falando da matéria, porque senão eu vou tomar aqui as luzes. Mas por que isso? Justamente porque está havendo já um uso demasiado da inteligência artificial, e aí a gente já avança para todos os setores, né, que ela deveria ser usada, e você falou, a tecnologia tem que estar atendendo às necessidades do ser humano, né, da humanidade, e não o contrário. Então, ela não veio para complicar. Então, o ser humano é que tem que ter essa responsabilidade, e no que tange a inteligência artificial, a ONU alerta a isso, justamente que já está começando a haver discriminação, e ela fala dos direitos humanos. Então, depois eu coloco aqui, ou até professor Manuel, que foi quem compartilhou esse link, e eu achei muito interessante, a matéria que está em português e a própria matéria que está em inglês, a gente vai colocar aqui. E eu acho até interessante você, já deve ter lido isso, abordar nesse teu processo, nesse teu livro que você está falando, que eu acho que deve falar alguma coisa no sentido de discriminação. Né? Então, meus parabéns pelo que você levantou para as reflexões, né? Eu achei muito legal, e estou com você, tá? Fora da caixa, o uso da inteligência artificial é necessário, mas nós precisamos ainda aí dar uma funilada, um controle de quem utiliza isso para a tomada de decisão. Tem um juiz, não sei se você deve conhecer, que é o Alexandre Moraes da Rosa. Sim, meu amigo. Nossa, é fantástico. Eu acho ele assim bem, ele é totalmente Ele é do fora Sul, da caixa. né? Ele é do Rio Grande do Sul. Ele né? é totalmente Florianópolis, fora da Florianópolis. ele escreveu esse. Outro dia participei de um painel junto com ele, discutindo, eu me encontrei, porque quando eu me formei em Direito, eu lembro que eu falei assim, gente, eu acho que eu fiz a faculdade errada, porque eu detesto litígio. Né? E a gente aprende direito e processo. Né? É bonito, é lindo, mas se tudo funcionasse, não é o Brasil só, o problema é em todo lugar. Né? E aí você falou da arbitragem, por exemplo, e aí sumiu a empresa, porque é uma empresa, né? Sumiu a empresa, e aí como é que funciona? Como é que faz? Né? Nos Estados Unidos, esse tipo de problema talvez não existiria. Não que ele seja um exemplo positivo, mas você trouxe muitas questões reflexivas. Né? E aí eu falo, na advocacia vai substituir aqueles advogados que realmente ainda querem usar a fichinha, ainda lutam contra o PJE, por exemplo, ainda existe quem lute, né? Então, a questão eletrônica, e evidentemente que dentro do judiciário já está praticamente automatizado. Esse livro que o
eu só citei isso porque fala exclusivamente das questões do magistrado, os magistrados utilizarem a inteligência artificial não no processo decisório, mas para computar tudo isso que ele explicou lá. Ele explicou com uma clareza muito bacana que não serei eu agora que vou falar esse tipo de questão. Mas meus parabéns, tá, por sua apresentação. E doutor Carlos, tem algumas perguntas aqui. Charles, você quer fazer alguma eu queria fazer um parênteses. Tem um artigo que eu escrevo, eu acho que eu não me lembro para qual site, e aí eu trago essa projeção da influência da inteligência artificial dentro do PIB. Eu queria chamar a atenção disso aí. Nesse exato instante, 85% das empresas na China investem em inteligência artificial. Olha, esse artigo da ONU, inclusive, cita a China, fala que a China praticamente só tem tomada de decisão mediante inteligência artificial. 85%. A segunda coisa, eu morei na China, em Dongguan, que é sul da China, do lado de Shenzhen, que, por sua vez, é do lado de Hong Kong. E o que aconteceu? Como a China toma decisões de Estado, né, não são políticas partidárias, são políticas de Estado, ou seja, ela olha o hoje, o amanhã, o depois da manhã e por aí fora, tem dois debates que são interessantes. Então, o professor Manuel tem acompanhado bem isso. Primeiro, há uma guerra dos chips, né? Em razão do quê? Assim, primeira live que eu fiz nessa série de lives que foi citada aí, foi com o professor, inaugurei com o professor Manuel Davi Macena. Naquela oportunidade, por alguma questão de ordem tecnológica, era o Trump, não sei se era algum boicote, e o celular do professor era chinês, não é isso? Era Huawei, se eu não me engano, né? E não conseguia, no Facebook não conseguia sair o som de jeito nenhum, nós não conseguimos naquela ocasião. E era justamente nas semanas que o Trump tinha feito os boicotes digitais aos aplicativos. Bem, só para fazer assim, existem duas camadas que são interessantes. Primeiro, a tendência de que o mundo se divida tecnologicamente em dois blocos. Um bloco aliado à tecnologia chinesa e um bloco aliado à tecnologia americana. Qual é o grande problema nesse instante? É que a tecnologia chinesa de 5G está na frente da tecnologia 5G dos Estados Unidos, até porque na China já se trabalha com 6G. E qual o problema disso? Bem, por exemplo, os carros autônomos dependem necessariamente do 5G, pela precisão do sinal, né? E uma série de coisas, por exemplo, a internet das coisas depende principalmente do 5G. Então, o aliar-se, esse embate tecnológico, ou seja, ou eu dou um freio de arrumação para que todo mundo ande na mesma velocidade, ou eu vou ter a China numa distância muito grande, por algumas razões. A primeira é que eles já aprenderam lá, coisa que o Brasil, alguns anos atrás, já entendeu, que eu preciso trazer as pessoas da linha da pobreza para o consumo. E a China o fez, quando eu morei lá em 2012, ela tinha acabado de levar 260 milhões de pessoas da linha da miséria para a classe média. Então, tente imaginar que a China tem mais de um Brasil de classe média alta consumindo. Tá? Isso aí dá para eles que qualquer produto que você lança uma escala absurda. Qualquer coisa que se lança na China, já lança com escala e com viabilidade. Bem, o que isso traz no caso da inteligência artificial? Tente imaginar inteligência artificial, internet das coisas, 5G. Essas três tecnologias juntas implicam em quê? Em casas, em universos, em fábricas completamente automatizadas, né? E consequentemente num nível de distância muito grande. Vamos lembrar que a projeção de participação da inteligência artificial da economia brasileira é de 1,2, ou seja, não é nada perto do que isso vai representar dentro do universo mundial. Então, quando eu escrevo sobre desigualdade e escravidão, eu vou ao encontro
de algo que a gente está vendo no fenômeno agrícola brasileiro. Esse ano, se eu não estiver enganado, em 2021, a agricultura deve ser aí algo em torno de 27% a 28% do PIB brasileiro. Então, tente imaginar, olha que loucura que nós estamos falando. Há quase 50 anos atrás, o Brasil tinha mais pessoas no campo do que nas cidades. Hoje eu tenho mais de 80% de toda a população nas cidades, e completamente fora do campo, e o campo já representa quase 30% da nossa economia. O que isso significa? Bolsões de miséria nas grandes cidades, um campo totalmente mecanizado através do latifúndio que produz, com uma concentração de renda absurda, porque não existe minifúndio no Mato Grosso do Sul, em Goiás, enfim, em todos esses estados não existe praticamente minifúndio, né? E uma dependência da economia brasileira de produtos sem valor agregado, que são exportados, alimentos aqui e que não geram emprego. Agora, tenta colocar isso no direito. O direito precisa essencialmente o quê? Da pequena malharia. Puxa pela cabeça de vocês, qual foi o último amigo de vocês que abriu uma pequena malharia, uma pequena confecção, qualquer coisa que tenha sido nos últimos 15 anos no Brasil? Vocês não vão encontrar. Né? Do amigo, vocês não vão encontrar. Por quê? Porque, primeiro, o pequeno negócio é um negócio de sobrevivência. Você pode até encontrar pessoas que abriram startup, ok? Mas que tipo de mão de obra que eu emprego numa startup? Mão de obra com valor agregado, programadores, né, que tenham formação técnica. Quantos advogados eu emprego numa startup? Nenhum. Por quê? Porque normalmente ela vai estar dentro de uma aceleradora que tem um grande escritório de advocacia por trás, por parte de um grande investidor daquelas startups, de algum fundo, e que por isso não precisa dessa quantidade. E o que é que eu faço com 1.200.000 advogados e mais 900.000 estudantes de direito? 2.100.000, que vão se somar aos outros 1.800.000 bacharéis em direitos que não advogam. Ou seja, daqui a 5 anos, só para efeitos de cálculo, eu vou ter, daqui a 6 anos, eu tenho aproximadamente, só para efeitos de cálculo, cerca de 4 milhões de pessoas formadas em direito no Brasil. Vai ter a vocação para o direito assim lá na Conchichina, né? É mesmo. Vamos aqui para as perguntas. Tem um tempinho, Charles, para as perguntas? Não, pode tocar. Pode tocar. Bom, o Rodrigo, o que posso fazer, Valério? A gente vai revisando aqui para não te sobrecarregar também. Aí, ó. Tá, eu já estou com uma bombinha aqui já. Ai. O Rodrigo Canguçu de Almeida, ele é integrante também aqui, membro da comissão. Ele fala assim: atualmente o sistema normativo brasileiro é muito aberto, uma vez que os juízes podem decidir segundo seus critérios subjetivos. Isso não dificulta tanto a jurimetria quanto a aplicação de uma inteligência artificial no judiciário brasileiro? Aí depois, deixa eu ver se ele já emenda aqui uma outra pergunta. Recentemente, entendeu-se que as decisões automatizadas podem ser revistas por outro sistema e não necessariamente por um humano, a LGPD. Se esse entendimento for preponderante em outros ramos, o risco não é muito alto? Então, são duas colocações que ele faz aqui, né? Sobre a questão da jurimetria, posso, né? Posso responder? Pode, fique à vontade. Vamos lá. Eu vou me socorrer, eu acabei não concluindo lá na aula do professor Roque Carrasa, falando da emenda constitucional número 3, que alterava o parágrafo 6º, ele dizia assim: depois que um iluminado do Supremo pensa, aqui embaixo ninguém mais precisa pensar. Né? Eu olhei isso, eu achei muito engraçado e falei: ferrou, o direito tributário morreu, porque com o sistema da reeleição, o Supremo vira chapa branca e o direito tributário vai ficar cada vez menor. E foi o que acabou acontecendo. Você puxa os últimos 20 anos de discussões tributárias, quantas são as teses vencedoras do contribuinte? Raríssimas, muito raras. Bem, voltando ali àquela questão, a questão da autonomia do juiz, né, do julgador, ela é evidentemente que é preponderante. Mas tente imaginar o seguinte, assim, ó, o que cada vez mais a gente está vendo o CNJ colocar, né? Métricas de processos julgados, não é isso?
Então, o que parece cada vez mais tem interessado ao judiciário? O número de processos julgados por ano, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial vai... Porque não tem nada melhor, né, para um juiz dizer assim, esse entendimento está simulado. É a palavra mágica. Né? Então, quando eles... Não, isso aqui já tem uma súmula, aplica-se a súmula tal, acabou. Né? Morreu ali. Então, eu não tenho dúvida, óbvio que tem uma parte considerável do judiciário, mas maciçamente o pessoal está interessado em se ver livre do processo. Eu não conheço ninguém que goste de processo. Né? Nem o advogado quer que ele termine logo, o juiz quer que ele termine logo, todo mundo quer que ele termine logo. Então, a aplicação da geometria, qual o problema que eu vejo da geometria? Né, da geometria é que se as regras de entrada de alimentação do software não forem abertas, eu corro o risco de repetir a mesma jurisprudência sem reflexão, ainda que a decisão seja distinta. Né? Isso é muito comum. Em matéria tributária, eu cansei de ver isso aí, ou seja, aplicando uma decisão no mesmo sentido de um instituto um pouco diferente. E lembra de uma coisa, assim, a nossa fé no automático tem alguns cases que tratam de segurança, que são bem interessantes, que é da confiabilidade do software. Né? Nos Estados Unidos tem um caso de alguém que se acidentou com uma BMW porque o Waze dizia que tinha a rua X. A esposa dele discutiu, disse, não, eu acho que aqui não tem saída. E ele continuou e o carro se acidentou. Por quê? A fé no Waze e no dispositivo é maior. Né? Note a crença que as pessoas têm por uma fake news. É assustador. Né? Por isso que eu costumo dizer que fake news é a mentira que a gente gostaria que fosse verdade. Né? Então, é assustador, porque assim, a maioria das pessoas é formada numa coisa chamada estudo dirigido. Né? E depois de estudo dirigido, de que maneira que as pessoas se formam hoje? Porque o empoderamento da rede social, eu discuto muito sobre isso também, o empoderamento da rede social, ele, acima de tudo, dá poder a todos, principalmente à ignorância. Notem o seguinte, lembra de uma coisa, olha que interessante, e aí eu vou botar um dedo num vespeiro gigante agora, mas veja a força dos robôs em assuntos pautados da semana passada para essa, como eles dispararam de qualquer linha do tempo de discussão de qualquer rede social. Por quê? Porque eu peguei quem criava fake news e disse, opa, eu te encontrei, não vai ter mais patrocínio. Opa, se não tem mais patrocínio, se eu cortei a drenagem do dinheiro, eu não tenho mais reprodução. Mas a internet não é o lugar onde as pessoas têm voz? Pois é, então por que quem discorda daquilo não sai publicando e não replica? Bem, não replica porque o modelo de economia compartilhada, de economia de atenção do Face, precisa de um propulsor. Tem um livro muito legal que eu recomendo, que é recém-lançado, chama-se Uma Verdade Incômoda. Esse livro aqui traz o caso da intervenção de um grupo de hackers russos. Esse livro é a análise do compliance do Facebook. Né? E aí ele analisa o papel da Sandberg, que é a operacional do Facebook, e do Mark Zuckerberg, e diz por que esse universo de mentiras teve tanto espaço nas redes sociais. Por quê? Porque o fundamento das redes sociais, como economia de atenção, estava mais preocupado em escala. Então, eu escalo, depois eu vou ver se o que eu estou compartilhando é verdade ou é mentira. Não me interessa. O importante é envolver o máximo possível o número de pessoas. Mas aí ele dá um número ali que é assustador. Os hackers russos que influenciaram na eleição norte-americana, você tem ideia de quanto que foi gasto de publicidade no Facebook por eles? Chuta um número. Não vou nem arriscar, viu? Alguém arrisca aí? $120 mil. Não são 120 milhões de dólares, são $120 mil. Por quê? Porque esse é o efeito da rede. Eu pego lá, né, a maldade adormecida, arrumo uma mentira e acorda a maldade. E ela sai sendo replicada. Note o seguinte, tem uma pesquisa, não me lembro agora qual instituto, que diz o seguinte, uma fake news voa a 3 vezes a velocidade de uma verdade.
Ou seja, né, nós amamos as mentiras, as pessoas amam as mentiras, e por isso se propaga dessa forma. Bem. Eu sempre comento aqui na comissão, né, que eu gosto muito de uma frase do Humberto Eco, né, que ele diz que a internet deu voz a todos, inclusive aos idiotas, né? Exato, isso. Bem isso também, né? Mas vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, o Charles, da Bárbara Dietrich. Ela fala: você acredita que um robô pode substituir um juiz? A justiça é algo abstrato, quase um sentimento. Você acha possível um robô ter noção do justo? Substituir um ministro, por exemplo, do STF, que faz uma análise interdisciplinar do direito, com filosofia, sociologia, psicanálise, economia? Nunca ou talvez um dia? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, vamos lá. Assim, vamos só analisar o seguinte. Nós temos as pessoas no... Eu brinco o seguinte, o Brasil vive um período curioso. Todo mundo pode ter opinião jurídica, menos os ministros do Supremo, né? Então, mas partindo do princípio que eles têm opinião, eu queria lembrar o seguinte: existe o que a gente chama de conteúdo jurídico do intérprete, do conteúdo ideológico do intérprete, né? Ou seja, o conteúdo ideológico do intérprete, ele acontece na casa da gente. Isso aí a mãe da gente ensina para a gente com o seguinte ditado: os dedos da mão nunca são iguais, não é isso? Então, uma mãe que tem 5 filhos sabe exatamente como cada filho se comporta, e ela tem que utilizar força, verbo e conversa distinta para cada filho, porque sabe que cada filho é diferente e qual é o caminho dali. Muito bem. Tratando isso para essa questão que ela colocou, que é extremamente pertinente. O ministro, bem, o Supremo, acima de tudo, é uma casa jurídica, mas, acima de tudo, é uma casa ideológica da sociedade. Basta ver quantas interpretações a nossa Constituição tem, que o Supremo também evoluiu e teve posições distintas em épocas distintas. E aí de fato, há o meu medo. Inteligência artificial pode replicar e criar uma manutenção do status quo sem mudança social. Isso realmente é perigoso. E aí, por isso, a gente discute a necessidade. Por quê? Porque a inteligência artificial, acima de tudo, vai manter o quê? Vai manter quem já tem processo de liderança. Ela não inova. A inteligência artificial, quando eu aplico a jurimetria, ela não inova. Eu não tenho um caso novo, uma discussão nova. Vamos só imaginar, pega o Código Penal. O Código Penal anterior fazia previsão que no caso de traição, era um atenuante o marido bater na mulher. Consegue imaginar isso? Tente imaginar que no Código Penal anterior, o marido que descobrisse que fosse traído e se resolvesse dar um supapo na mulher, era um atenuante, porque afinal ele estava em defesa da sua honra, que é algo mais grave ainda. A mulher que fosse estuprada, e se porventura ela viesse a casar, ela poderia retirar a queixa, porque em sendo um crime contra a honra, se ela entendia que o novo casamento resolveu o problema da honra, não teríamos mais crime. Ou seja, tenta imaginar isso hoje. Então, eu preciso de uma construção, ideológica que evolua. A jurisprudência, o algoritmo, pressupõe evolução ou pressupõe radiografia do que eu já tenho? Então, ele automatiza, sim. Ele dá velocidade, sim. Se ele é pleno, não. Se nós vamos atingir a singularidade, ele substitui o homem por inteiro, na minha opinião, não. Agora, qual é a minha preocupação? Minha preocupação não é se ele vai substituir, é se o interesse e o viés econômico, para que eu tenha decisões mais rápidas, vai preponderar sobre o interesse da justiça. E aí eu digo algo que eu aprendi nas aulas do mestrado do professor Franco Montoro: direito não é justiça, é a busca pela justiça. Excelente. E tem a questão também das modelagens, né, Charles? Fica tudo muito modelado, né? As decisões ficam todas muito ali parecidas, né? Lourenço Dias, acho que ele deve estar em Moçambique, ou ele é de Moçambique. Ele só faz um comentário. Já em 1996 tínhamos um módulo: problemática das novas tecnologias, cultura e direito. Aí vem os links aqui que a doutora Valéria colocou. A Ana Cristina Olivari faz uma pergunta aqui: como o professor analisa a ODR, né, aqui no Brasil, diante do panorama do nosso sistema judiciário? Acho que é a última pergunta aqui do nosso... Mas essa pergunta da Ana,
Ana, se você quiser abrir o microfone, a ODR relacionada à inteligência artificial. Eu acho Sim, que eu imagino Valéria. que... Boa tarde, isso Boa mesmo. tarde, boa tarde. É isso mesmo? Né? Você está É, relacionando o a Land inteligência Dispute artificial. Resolution à inteligência artificial, seria isso? Exatamente. Tá joia. Acho que você pode falar, Charles. Vamos lá. Pode. Ok. Bem, eu entendo que o emprego das ODRs ele deve única e exclusivamente ser ampliado, né? E numa velocidade muito grande. Assim. Eu tenho visto algumas experiências bastante interessantes dessa instrumentalidade e acredito que eu sempre tenho muito receio, e já destaquei aqui, da inflexibilidade desse processo, mas acredito que é inevitável, né? Ou seja, ele tende a ganhar uma velocidade grande e ter uma participação cada vez maior na resolução dos litígios, né? Eu apoio e até acho que assim, por exemplo, questões de direito de consumo, né, poderiam evoluir muito nesse sentido. Até aproveito, estava trabalhando num artigo em que eu venho trabalhando com a questão do direito de esquecimento e o direito de cobrança, né? E discutindo o seguinte, ou seja, ainda que eu tenha uma relação consumerista, qual é o meu limite? Qual é o limite que uma empresa de cobrança tem de ligar para alguém na sua casa? Porque hoje, como é que funciona? Diversas pessoas já me chamaram a atenção disso. A empresa resolve, e essa é uma situação que poderia ter esse mecanismo para que funcionasse muito mais rápido. Vamos lá. Eu tenho empresas de direito de call centers aí, que infernizam a vida do consumidor, às vezes oferecendo um serviço que ele não quer, né? Aí você vai lá e bloqueia no celular o seu número. Aí o que acontece? A central, como ele é digital, ela troca de número. Aí há um outro agravante ainda. Hoje as empresas de cobrança, por exemplo, elas são terceirizadas e cada um acaba criando acaba vendendo a lista de quem está devendo. Então, coitado do devedor, e não é pequeno, são 60 milhões de pessoas no Brasil, só isso, só 65 milhões de pessoas, né, que estão nessa situação hoje de negativadas. Ele acaba sofrendo dentro de um dia 4, 5, 6 ligações, porque aquela lista ali é terceirizada e aquele que primeiro converteu. Então, isso é algo que tem que evoluir. Eu fiz esse parênteses porque acho que essa é uma situação interessante para a discussão dentro de litígio, que é do direito de estar só, né? O direito de dizer o seguinte: olha, você quer me cobrar, vai à justiça, vai por outro mecanismo. Ah, mas tem aquela central em que você pode registrar o telefone que não quer receber publicidade. Mas o caso de cobrança não é esse caso, ele não entra nesse ponto, né? E isso funciona até mesmo porque ocorre um descasamento, por exemplo. Eu tinha esse problema. Eu tenho um escritório que eu vou pouco e tenho uma internet que não é débito em conta. E aí eu ia lá, não vinha para o meu e-mail, era um rolo danado. Eu sei que todo mês eu lembrava quando um número começava a me ligar 4 vezes num dia. Aí depois é que eu lembrava que tinha aquilo. Então, assim, para esses casos, a automatização e o processo. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser que a inteligência artificial vai resolver é o compartilhamento de dados autorizados, né? Eu tenho dados que se repetem de um processo para o outro, que são conectados, em que hoje os advogados têm que fazer tudo novamente. Tem que imaginar isso num cadastro. Qual é o sentido de que em cada entidade, na prefeitura, no Estado e na União, eu tenho que preencher tudo de novo, se o meu CNPJ já poderia carregar essa base de dados? Então, assim, eu acredito que a inteligência artificial na administração pública, na relação com o direito, tende a evoluir e facilitar muito o trabalho do profissional. Isso. Tá ótimo. Obrigado, Charles. Nós não temos mais nenhuma pergunta aqui. Agradecer novamente a sua gentileza, viu, Charles, de estar aqui conosco, dividindo seu conhecimento sobre esse assunto. Obrigado.
agradecer a Valéria, agradecer a Ana Cristina Olivari, que eu, por uma falha aqui, não agradeci no início, né, a nossa secretária lá da comissão, aí da Comissão de Direito Digital, né? Obrigado, viu, Ana Cristina, por estar aqui. Desculpe não ter mencionado você também ali no início da minha fala. Doutor Senhor Manuel, Presidente, o dá Cláudio, licença. fique à vontade, doutor Não, Manuel. estou dizendo o seguinte, é que na segunda-feira haverá como que uma continuação, mas para o FRJ, em diálogo com o Carlos Afonso e comigo. Eu vou pedir permissão para deixar aqui o link para o YouTube. Não, fique à vontade, doutor Manuel. Aí, Duas pronto, pessoas não... queridíssimas aqui, o doutor Manuel e o Carlos Afonso. Exatamente. Obrigado, doutor Manuel, por compartilhar e estaremos lá. Que horas que vai ser, doutor Manuel? É cedo, quer dizer, para poder ser uma hora decente aqui, será cedo aí. Espera aí que vamos ver exatamente. O doutor Manuel está mais brasileiro do que português, você viu? Espera aí. Ele tá mais brasileiro do que português. Não, aliás, conheço muita gente. Mas se isto fosse com espanhóis também dava, ou com italianos, ou com... A gente se ajusta. Doutor Manuel conhece mais de LGTB do que muito brasileiro. Não se impõe. Português se ajusta. Chama-se isso soft power. É por isso que o brasileiro é assim. Se adapta. Soft power. Como é que você pensa que tem um secretário-geral de Nações Unidas português? Portugal não conta, hoje no mundo não conta coisa nenhuma, mas consegue ter o Xi, o Putin e até o Trump a mandar votar nele. O Dr. Charles falou assim, a máquina. E provavelmente, numa máquina mecânica, a peça mais importante é o óleo. É o óleo. Sem óleo, nenhuma máquina funciona. Só o óleo permite reduzir o atrito. Isto é, todos são muito duros, mas se tiver ali alguém que reduz, se não digo elimina o atrito, o sistema funciona. Essa é a função do Guterres, que é reduzir atrito. Verdade. Bom paralelo, professor. Bem, queria agradecer a todos, né, notoriamente, que ficaram por esse tempo aqui. O tema é interessante, como tem muita coisa para eu falar e às vezes alguma coisa acaba passando, né? Mas queria fazer o comercial, eu vou estar na terça-feira, no evento promovido pela OAB São Paulo, chamado Connect, né? Connect. E eu vou estar falando lá sobre inteligência artificial e uso de robôs no direito, no painel do primeiro dia lá da abertura, às 11h30, né, pela OAB São Paulo. Muito muita obrigado. Gente aqui que está na comissão aqui, já nós fizemos a inscrição, já vamos participar lá, vamos estar juntos lá também. Sim, obrigado, então, bom fim de semana a todos, então, Valéria, a todos. Obrigado, viu, Charles? Obrigado, Cláudio. Obrigado, doutor Manuel, Valéria, Ana Cristina, Lourenço, que está aí até agora também, Aline, Andressa, Gustavo, Ana Luísa, Paula, Miriam, Matheus, todos aí. Obrigado pela participação. Bom final de semana e até mais. Fazer a foto, tchau, pessoal. Opa, oi? A fotografia. Vamos fazer a foto, Aí, Ana Cristina. Ana, Andressa, você tira a foto aí. Vamos abrir a câmera. Quem quiser abrir as câmeras aí, fique à vontade, a gente faz uma fotinha aqui para a comissão. Opa. Abre aí, que aí vai aparecer um monte de telinha, né? Vamos lá, Miriam, olha lá, Miriam está ali também, apareceu a carinha dela, o Gustavo. Tinha um monte de gente escondida aí, olha lá, ó. É verdade. Gustavo ali, o Matheus. Alguém mais? Então vamos lá, tira, ó, o doutor Manuel arrumando o cabelinho lá. Vai lá, Andressa, por favor.
Acho que já tirou. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, se puder mandar para mim, porque eu não tenho acesso a essa tela. Peraí, que ela não tirou ainda. Peraí, vamos lá. Paisagem, de novo, mais uma. Pronto, Andressa? Pronto. Obrigado, pessoal. Tchau. Eu mando para você, viu, Charles? Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite, Tchau, boa um noite. abraço. Obrigado, Um abraço. viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Claudião. Tchau. Falou, Camila.